Há algo que ninguém te disse, e não te disseram porque parece simples demais, tranquilo demais, contraintuitivo demais. Quando ele se afasta, quando a intensidade diminui, quando você sente aquele frio invisível que não tem nome, mas que seu corpo reconhece antes da sua mente. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que funciona. Escreve, pergunta, tenta entender, tenta resolver. E com cada ação, sem perceber, ativa algo na mente dele que o empurra um passo mais para longe. Mas você não vai mais fazer isso, porque neste vídeo vou te mostrar algo que vai muito além de uma técnica ou de um jogo de poder. Vou te mostrar como usar a manifestação a partir da psicologia real, do inconsciente, de como funciona a atração profunda entre um homem e uma mulher. E quando você entender isso, quando aplicar de dentro para fora, não pelo medo, mas pelo seu poder real, algo muda, não nele, em você. E quando muda em você, ele sente. Sem que você diga uma palavra, sem que envie uma mensagem, sem que faça absolutamente nada visível. Isso é a manifestação urgente para atrair o amor. E hoje vou te ensinar exatamente como ela funciona. Sou Marian Rojas Estapé, médica, psiquiatra e escritora. E neste canal usamos a psicologia de forma prática e aplicável à sua vida real. Se ainda não está inscrita, esse é o momento. O que vem neste vídeo muda o nível a partir do qual você pensa os relacionamentos. Dê like agora se já quer começar a agir diferente e escreva nos comentários de qual país está me ouvindo. Coloque também nos comentários: confio e sou um ímã de atração no amor. Isso vai plantar essa semente no seu inconsciente que, pela lei da atração, se transforma em magnetismo puro para atrair um amor real e verdadeiro à sua vida. Fique, porque isso vai fundo. Porque o que você está fazendo hoje ativa exatamente o contrário do que quer. Primeiro, precisamos falar sobre algo incômodo, algo que talvez você já saiba em algum lugar dentro de si, mas que ainda não terminou de aceitar. O que você sente quando ele se afasta não é só tristeza, não é só medo do abandono. É algo mais antigo, mais profundo. Isso é conhecido como a ferida da sombra feminina. E funciona assim. Desde muito pequena, você aprendeu uma equação que ninguém te ensinou com palavras, mas que se gravou no seu inconsciente como uma verdade absoluta. A equação diz: se precisam de mim, estou segura. Se não precisam de mim, desapareço. E essa equação se ativa exatamente no momento em que você sente que ele está se afastando. Sua mente inconsciente não diz: ele está se afastando. Ela diz: estou desaparecendo. E aí, a partir desse lugar de pânico silencioso, você faz o que o instinto manda. Se aproxima, preenche o espaço, escreve, pergunta, tenta recuperar o controle. Não porque seja fraca, mas porque seu sistema nervoso está respondendo a uma ameaça que parece existencial. Mas aqui está a armadilha, porque justamente nesse momento, quando você se aproxima e preenche o espaço que ele deixou, a mente inconsciente dele recebe uma mensagem completamente diferente da que você quer enviar. A mensagem que ele recebe não é "ela é valiosa", a mensagem que ele recebe é "ela já é minha". E quando ele sente que já te tem, a tensão se rompe. E a tensão, a incerteza, o mistério, é exatamente isso que alimenta o desejo. Imagine Daniela, uma mulher inteligente, sensível, com uma vida construída com esforço real, boa no trabalho, boa com as pessoas que ama, consciente. Mas nos relacionamentos, Daniela tinha um padrão que se repetia como relógio. Tudo começava bem, conexão, conversas profundas, aquela sensação de "com esse é diferente". E então, em algum momento, ele começava a mudar o ritmo. Menos mensagens, menos presença, menos intensidade. E Daniela, que era muito perceptiva, percebia antes de todo mundo. Mas justamente por isso, o que fazia era o mais custoso possível. Escrevia mais, buscava conversas, tentava entender o que tinha acontecido, se perguntava: disse algo errado? Mudei algo?
Cada vez que fazia isso, o homem à sua frente dava mais um passo para trás. Não porque fosse cruel, mas porque a dinâmica tinha mudado. Ela havia passado de alguém que ele estava descobrindo para alguém que estava o seguindo. E o que se segue não se deseja, se dá como garantido. Daniela não o perdia quando ele se afastava. Daniela o perdia no instante em que ela regia a partir do medo. Esse é o ponto de ruptura. Grave isso. Você não perde um homem quando ele se afasta. Você o perde quando se perde a si mesma para não perdê-lo. Esse é o erro fundamental. E antes de falar de manifestação, antes de falar sobre o que fazer, você precisava entender isso. Porque se não entende o erro, a ferramenta mais poderosa do mundo que vou compartilhar neste vídeo não vai funcionar. O que é a manifestação real e por que 99% das pessoas fazem errado? Aqui você vai descobrir e usar no seu dia a dia. Mas antes preciso te dar uma verdade que pode te incomodar. Quando você busca na internet como manifestar um homem que me ame, o que encontra são rituais, afirmações, visualizações, listas de desejos embaixo da lua cheia. Não digo que isso não tenha valor, mas vou te dizer algo que funciona mais rápido e melhor. A manifestação que não vem do inconsciente curado é apenas um desejo disfarçado de urgência. E a urgência, a carência, o preciso que ele volte é exatamente o que repele. Por quê? Porque na psicologia profunda, o que você emite é o que atrai. Não como metáfora, como mecanismo, cada pessoa projeta seu estado interno constantemente, não no que diz, mas em como se posiciona, na energia que emite, em quão disponível está emocionalmente. E quando uma mulher entra em modo urgência, quando começa a manifestar a partir do medo de perdê-lo, o que projeta não é amor nem atração, projeta necessidade. E a necessidade no campo da atração masculina tem um efeito específico e previsível. Desativa o desejo. Porque o desejo masculino profundo não se ativa em direção a alguém que te precisa, se ativa em direção a alguém que não te precisa, mas que escolhe ficar. Essa é a diferença entre ser escolhida e ser sustentada pelo medo. A dimensão masculina que existe dentro de cada mulher não é uma metáfora, é uma estrutura psicológica real. E diz o seguinte: a mulher que está em contato com Jung e a alma, com essa parte interna firme, direta, segura de si mesma, projeta para fora uma frequência que a mente masculina percebe como irresistível. Por quê? Porque o inconsciente masculino está buscando, sem saber, algo que o complemente. Não algo que precise dele, não algo que dependa dele, algo que o iguale, que o desafie suavemente, que não se perca por ele. Uma mulher em contato com Jung e a alma não persegue, não preenche espaços vazios, não se contrai quando sente distância. Ela se expande para dentro, se torna mais ela mesma. E isso, para a mente masculina, é magnético de uma forma que ele não consegue explicar nem controlar. Isso é a manifestação real. Não atrair alguém com um ritual, mas se tornar a versão de você que o inconsciente dele não consegue ignorar. Imagine a mesma mulher em dois momentos diferentes da vida. Primeira versão. Está em um relacionamento com um homem que começa a se afastar. Ela sente, percebe e reage a partir da urgência, do medo. Escreve, pergunta, tenta resolver e ele se afasta mais. Segunda versão, 2 anos depois. Mesma mulher, nível de consciência diferente. Há um homem novo e acontece a mesma coisa. Ela sente a distância, mas desta vez algo é diferente. Não é que não se importa muito. Não é que esteja fingindo indiferença, não está fingindo nada. É que desta vez ela se faz uma pergunta diferente. Em vez de o que devo fazer para que ele não vá embora, ela se pergunta: estou reagindo ou estou escolhendo? E essa pergunta pequena, brutal e transformadora, a detém.
Ela respira, senta com o desconforto. Não age a partir daí. Volta ao seu centro, à sua vida, à sua energia. E faz algo que parece simples, mas que é psicologicamente devastador para a mente dele. Não preenche o espaço. E o espaço que ela não preenche começa a crescer na mente dele. Começa a pesar, começa a gerar perguntas. Por que ela não reagiu? O que mudou? Será que ainda a tenho? E sem que ela faça nada, ele começa a pensar. E quando começa a pensar, começa a sentir. E quando começa a sentir, começa a se mover. Isso é a manifestação urgente. Não a partir da urgência dela, mas a partir da urgência que ela gera nele. Você precisa saber que existem 3 movimentos que farão essa manifestação urgente acontecer. Agora que você entende o porquê, vamos ao como. Esses são os 3 movimentos da manifestação urgente. Não os chamo de passos porque não são lineares. São simultâneos, se ativam juntos, e quando os ativa, algo muda no seu campo energético que ele percebe sem conseguir nomear. Movimento 1. O silêncio que fala. É aqui que a maioria se confunde. Quando digo silêncio, a maioria pensa em não escrever, em desaparecer fisicamente, em não responder mensagens. Isso não é silêncio poderoso, é distância performática. E a distância performática ele detecta em segundos. Por quê? Porque por trás dessa distância ainda há atenção, ainda há disponibilidade mental. Você continua pensando nele o dia todo, mesmo sem escrever. E isso é emitido. O silêncio que funciona não é o que você faz por fora, é o que você deixa de sustentar por dentro. É parar de estar disponível emocionalmente para alguém que não está sendo consistente com você. E isso não se decide com força de vontade, se decide com consciência. Com esta pergunta, estou sustentando algo que ele mesmo está largando? Quando a resposta é sim, o movimento não é perseguir, é soltar, não com raiva, não com dor expressada para fora, com uma decisão tranquila de parar de investir energia em algo que não está sendo sustentado do outro lado. Imagine Valentina, que havia passado 3 semanas nessa dança desconfortável. Ele aparecia, desaparecia, aparecia de novo. Mensagens calorosas seguidas de dias de silêncio. E Valentina, que tinha tentado de tudo, que havia buscado a conversa séria, que havia perguntado o que estava acontecendo, que havia dado espaço e voltado a buscar, um dia se sentou diante do computador e escreveu algo em um caderno. Não era uma lista de afirmações, não era uma carta que nunca ia enviar. Era uma pergunta. Estou esperando por ele ou estou me vivendo? E quando leu, algo se quebrou dentro dela. Não de dor, de clareza, porque a resposta era óbvia. Estava esperando por ele. Cada decisão do seu dia, pequena ou grande, tinha ele no fundo como referência. Saio hoje, mas e se ele escrever? Aceito esse plano com minhas amigas, mas e se ele aparecer? Começo aquele projeto, mas para que se tudo é incerto? Valentina havia parado de viver a própria vida e havia começado a viver em torno da possibilidade dele. E naquele momento tomou uma decisão, não de esquecê-lo, não de odiá-lo, não de jogar nenhum jogo, de voltar a si mesma. E isso mudou tudo. Movimento 2. O retorno ao centro. Há um conceito muito poderoso que chamo de individualização, que significa o processo de se tornar a versão mais completa de si mesma. Em termos simples, a mulher que não se individualizou busca se completar em outro. A mulher que começou a se individualizar se torna algo que os outros querem completar. Esse é o movimento 2. Não se trata de se manter ocupada para não pensar nele. Não é distração. É uma escolha ativa de voltar ao centro da sua própria vida, aos seus projetos, às suas relações que te nutrem, ao que te faz sentir viva, sem depender de ninguém, ao seu corpo, à sua energia, ao seu ritmo natural. E quando você faz isso, quando verdadeiramente volta a si mesma, algo no seu campo energético muda. Você para de emitir urgência e começa a emitir presença.
E a presença genuína de uma mulher que não está te esperando, que não está pendente, que está completamente absorvida em sua própria vida, isso para a mente masculina é literalmente impossível de ignorar. Imagine que o mesmo homem que havia se afastado de Valentina começa a notar algo diferente. Não consegue explicar exatamente o que. Ela não escreveu de outro jeito. Não mudou seu perfil no Instagram com fotos intencionais. Não lhe enviou sinais codificados. Mas algo mudou. Quando ele escreve, ela demora mais para responder. Não horas, sem drama. Apenas um ritmo diferente. Quando responde, está presente, mas não excessiva. Breve, calorosa, mas com algo no fundo que não estava antes. Uma plenitude que não tem nada a ver com ele. E isso o desestabiliza, porque a mente masculina dele tinha um mapa dela. Sabia o que esperar, sabia como ela reagiria, tinha o controle da dinâmica. E, de repente, o mapa não corresponde mais ao território. Ele começa a pensar mais nela, a se perguntar o que ela está fazendo, a sentir algo que não esperava, urgência. Não porque ela fez algo, mas porque deixou de fazer o previsível. E o imprevisível gera uma pergunta que a mente masculina não consegue largar até encontrar resposta. Ela ainda é minha ou não mais? Essa pergunta é o que o move, e você a criou sem manipular absolutamente nada, apenas voltando a si mesma. Antes de continuar, preciso te pedir algo de coração. Se o que você está ouvindo está movendo algo em você, se sente que há uma verdade que precisava ver, faça uma coisa agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Não é só para não perder os próximos vídeos, é para confirmar algo mais profundo, que você escolheu estar aqui, que escolheu entender isso, que escolheu crescer. E isso é um ato de poder. Clique no botão agora e continuamos com o mais importante de tudo. Existe algo chamado sincronicidade, a ideia de que o mundo exterior responde ao mundo interior, não como magia, como ressonância. Quando você muda o que emite, o que recebe muda. E aqui vem a parte da manifestação que ninguém te explica com honestidade. Não se trata de pensar positivo, não se trata de visualizar, não se trata de pedir ao universo. Se trata disso, se tornar a versão de você que não precisa mais que ele volte. E aqui está o paradoxo mais profundo de toda a psicologia da atração. Quanto menos você precisa dele, mais urgente se torna para ele te ter. Por quê? Porque o desejo masculino profundo, aquele que não se desativa facilmente, o que leva um homem a se mover, a se comprometer, a te escolher consciente e consistentemente, esse desejo não se ativa em direção a quem precisa dele. Se ativa em direção a quem o escolhe sem precisar. E quando você chega a esse lugar, quando genuinamente está bem, quando sua vida tem sentido sem que ele esteja nela, você emite algo diferente, uma frequência que ele percebe de forma visceral. Ele não sabe nomear, não entende exatamente o que mudou, mas sente no estômago. Isso pode escapar. E quando um homem sente que algo valioso pode escapar, seu ego, seu instinto, tudo nele se ativa. Ele começa a se mover. Por que isso o deixa louco por você? Vou ser muito direta aqui porque isso muda tudo. A um homem não dói perder você. Dói perceber que você não está mais garantida. Vê a diferença? Quando você vai embora, quando desaparece, quando age a partir do orgulho ferido, ele sente que você foi. Isso gera algo, sim, mas não necessariamente o movimento que você busca. O movimento real, aquele que o faz voltar de dentro para fora, a partir de um lugar autêntico e não por capricho, esse se ativa quando ele sente que não te tem garantida. Não que você foi, mas que ele não pode mais contar com você como antes. E essa diferença sutil e brutal é tudo. Isso é algo que chamo de complexo do ego masculino. Significa que o ego masculino está constantemente avaliando uma coisa. Tenho o controle aqui ou não? Não por maldade, mas por uma estrutura psicológica que se formou desde a infância. Um homem se sente seguro quando percebe que tem controle.
E quando essa sensação de controle se enfraquece, algo se ativa. Não agressividade. Atenção. Sua mente acorda. Começa a analisar. Começa a avaliar. Começa a questionar. E aqui está a chave que ninguém te diz. A única forma de ativar essa atenção genuína é que ele sinta que perdeu a certeza sobre você. Não que você está o ignorando, não que está jogando. Que genuinamente ele não consegue mais te prever, que não pode mais contar com você como recurso seguro. E isso só acontece quando você, por dentro, já parou de estar disponível para o mínimo. Vou contar a história de Andrés para tornar isso mais prático e fácil de entender. Andrés era daqueles que iam e vinham. Não era um homem mau, era um homem inconsciente dos próprios padrões. Com Sofia, a dinâmica era previsível. Ele baixava a intensidade. Ela aparecia. Ele se afastava. Ela buscava. E essa certeza, essa segurança de que Sofia sempre estaria disponível, o mantinha confortável. Mas chegou um dia em que Sofia, que havia estado trabalhando em si mesma, em sua psicologia, em sua consciência, simplesmente parou de responder a partir da urgência. Não o rejeitou, não o bloqueou, não fez drama, apenas deixou de ser a mesma. As respostas chegavam, mas de outro lugar, mais tranquilas, mais breves, mais plenas. E Andrés começou a notar algo que nunca havia notado com ela. Uma espécie de distância, como se algo que antes era acessível, agora tivesse um espaço que ele não conseguia cruzar com o de sempre. E isso o inquietou de uma forma que não esperava. Não era bem ansiedade, era algo mais parecido com espera. O que aconteceu? Ela mudou. Não a tenho mais da mesma forma. E ele começou a se mover. Passou a escrever mais, a ser mais presente, a fazer coisas que antes não fazia. Não porque Sofia o manipulou, mas porque Sofia parou de permitir a versão mínima dele. E isso, para o ego masculino, é um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Isso é um risco real. Tenha isso em mente. Um homem não muda quando você o convence. Muda quando perde a certeza de que te tem. E você não cria essa perda de certeza com jogos, com manipulação, com estratégias. Cria sendo tão real, tão enraizada em si mesma, tão completa, que o previsível sobre você simplesmente deixa de existir. Então, como se tornar a referência que a mente dele não consegue igualar? Há algo que você precisa saber sobre as experiências que nos marcam profundamente. Algumas experiências não são processadas na mente consciente, são armazenadas no inconsciente como imagens arquetípicas. E essas imagens se tornam a medida com a qual comparamos tudo o que vem depois. No amor, isso significa algo muito específico. Um homem pode seguir em frente, pode conhecer alguém, pode construir algo com outra pessoa. Mas se o que viveu com você foi uma experiência emocionalmente irreplicável, seu inconsciente aguarda como referência e começa a comparar, não conscientemente, não com maldade nem com intenção. Simplesmente sua mente mede sem que ele ordene. E se o que tem agora não consegue ativar o que você ativava, ele começa a pensar em você. Não como nostalgia, como comparação inevitável. Com ela se sentia diferente, com ela havia algo que não consigo reconstruir, com ela me sentia de outro jeito. E essa diferença, esse desconforto de não conseguir igualar o que foi, é o que o traz de volta. Não a você, a possibilidade de você. Como se cria essa marca irreplicável? Não com mais esforço, não com mais entrega, não com mais adaptação. Com algo muito mais raro. Está pronta para saber? Se você tem coerência emocional, a de uma mulher que conecta, mas não se perde, que está presente, mas não depende, que aproveita, mas não negocia seu valor, que se mostra, mas a partir de um lugar interno sólido, essa combinação não é comum. A maioria se adapta, cede, se ajusta. E nessa adaptação constante, deixa de ser distinta, se torna previsível. E o previsível é substituído. Mas quando você é consistente consigo mesma,
quando não muda sua essência para agradar, quando tem limites que não se negociam, não porque seja difícil, mas porque se respeita, você cria algo que não pode ser facilmente replicado. Uma experiência interna nele que o inconsciente guarda como arquétipo. E o que se guarda como arquétipo não se esquece. Imagine um homem que está há meses com alguém novo. Tudo vai bem em termos objetivos. A pessoa é interessante, há conexão, há planos. Mas nos momentos tranquilos, quando está só com seus pensamentos, ela aparece. Não porque necessariamente queira voltar, mas porque há algo que não consegue reconstruir. Naquele relacionamento anterior, havia algo diferente, um nível de presença, uma forma de estar sem precisar de validação, uma profundidade que não era forçada, uma firmeza tranquila que o desafiava sem atacá-lo. E ele não sabe nomear o que é exatamente, só sabe que busca e não encontra na mesma medida. E cada vez que sente essa falta, pensa nela, não como obsessão, como referência. E essa referência, essa imagem arquetípica que ela deixou no inconsciente dele sem querer, é a forma mais poderosa de permanecer em alguém. Não a partir da urgência, mas a partir da essência. Você não precisa competir com ninguém. Precisa ser a experiência que não pode se repetir. E isso não se atua, se sustenta. Chegamos ao momento decisivo, quando ele volta. Agora vem a parte que muitas não esperam, porque algo acontece quando você aplica tudo isso. Ele retorna, nem sempre de forma dramática. Às vezes é uma mensagem simples, às vezes uma ligação sem razão aparente. Às vezes "Ei, como você está?", que chega numa terça-feira sem aviso. E nesse momento muitas cometem o erro mais custoso de todo o processo. Se abrem igual a antes, voltam ao mesmo nível de disponibilidade, entram com a mesma energia que tinham antes de ele se afastar. E nesse momento, nesse instante preciso, tudo o que construíram se desfaz, porque ele recebe o mesmo acesso de sempre, e o mesmo acesso de sempre confirma que nada mudou de verdade. E se nada mudou de verdade, o ciclo começa de novo. Quando ele volta, há duas formas de receber esse retorno. A primeira é a partir do alívio. Ufa, temia que não voltasse. E essa energia, mesmo sem dizer com palavras, é emitida, e ele a percebe. E no momento em que percebe, recupera a certeza. E quando recupera a certeza, o ciclo pode se reiniciar. A segunda é a partir do poder. Bem, mas já não estou no mesmo lugar, não dito com palavras, sentido por dentro. E essa energia também é emitida, e quando ele a percebe, não encontra o mesmo de antes. Encontra alguém que continua sendo ela, que continua sendo calorosa, que não o rejeita, mas que tem algo diferente no fundo. Uma espécie de solidez, de completude, de "você já não me sustenta da mesma forma". E isso, para o homem que volta, gera algo inesperado. Esforço genuíno. Não o esforço de recuperar o acesso, mas o esforço de conquistar algo que sente que pode não conseguir. E aí, a dinâmica muda para sempre. Lembra do caso de Valentina? Passaram semanas desde que ela escolheu voltar ao seu centro. Semanas em que não o perseguiu, não preencheu espaços, não esteve disponível para o mínimo. E então ele escreve uma mensagem simples. "Oi, como você está?" E Valentina, que antes teria respondido em segundos com todo o coração exposto, desta vez respira. Não a partir do orgulho, da clareza. Responde quando está pronta. Com carinho, sim. Com presença, sim. Mas de outro lugar. Não pergunta o que aconteceu, não explica o que sentiu, não preenche o espaço com emoção acumulada. Simplesmente está tranquila, plena, levemente diferente. E ele nota. Não sabe exatamente o que, mas algo na conversa não tem o mesmo sabor de antes. Ela não está o perseguindo, não está tentando recuperar o que havia. Está presente, mas de um lugar que ele não consegue controlar da mesma forma. E isso o faz fazer algo que nunca havia feito antes. Perguntar: "Podemos nos ver?"
não por capricho, por necessidade genuína, porque perdeu a certeza. E quando um homem perde a certeza de verdade, ele se move de dentro para fora. E isso é o que você estava buscando o tempo todo. Só que agora recebeu diferente, a partir do poder, não do medo. Quero que você leve consigo algo que vai além de qualquer técnica, além de qualquer método, além de tudo o que aprendeu hoje. Esta é a verdade mais nua de tudo o que vimos. Você não o perde quando ele se afasta. Você o perde quando se perde a si mesma para não perdê-lo. Esse é o único ponto de ruptura real. Porque quando você reage a partir do medo, quando se contrai, quando persegue, quando preenche espaços vazios, quando se torna previsível, você não está perdendo um homem, está se perdendo a si mesma. E enquanto se perde, ele fica no controle. Mas quando se sustenta, quando não se abandona, quando volta ao seu centro e se torna alguém que não é fácil de classificar, algo se rompe. Não em você, nele. Porque pela primeira vez, ele não te tem garantida. E quando não te tem garantida, começa a sentir de verdade. Não quando você dá mais, mas quando para de dar tudo a quem não está dando o mesmo. A manifestação real não é pedir ao universo. É se tornar a versão de você que não precisa mais que ele volte. Não porque não te importe, mas porque você não depende mais disso para se sentir completa. E nesse ponto, nesse lugar de completude genuína, a energia que você emite muda. Seu campo se transforma. E o mundo exterior, as pessoas ao seu redor, ele entre elas, começam a responder diferente. Não porque você os manipulou, mas porque se tornou algo diferente. Alguém que não se abandona, alguém que não é fácil de substituir, alguém que não se esquece. E isso é a manifestação mais urgente e mais poderosa que existe. Você não precisa fazer nada extraordinário. Só precisa parar de se trair no momento em que mais tem vontade de fazer isso. Antes de ir, quero que você se faça esta pergunta. Não responda em voz alta, responda dentro de você. Você está reagindo ou está escolhendo? Porque é aí que tudo se define. Se está reagindo a partir do medo, se perde. Se está escolhendo a partir do seu valor, se encontra. E quando se encontra, não precisa mais que ele volte. Mas é exatamente aí que ele mais pensa em você. Se este vídeo moveu algo em você, se te abriu os olhos para algo que precisava ver, quero te pedir que faça algo simples e poderoso. Deixe nos comentários esta frase: eu me escolho primeiro e por isso não sou esquecida. Não escreva para mim, escreva para você, para que sua mente registre, para que sua energia comece a sustentá-la, para que cada vez que sentir o impulso de reagir a partir do medo, você se lembre de que tem outra opção: se escolher. E se esta mensagem fez eco dentro de você, te convido a dar like, se inscrever e ativar o sininho. É a sua forma de confirmar que está desperta, que decidiu agir a partir de outro nível. E se sentir o chamado de ir mais fundo, te convido a assistir aos próximos vídeos que vão aparecer no final. Ao fazer isso, entra para o meu círculo mais próximo. Terá prioridade nas minhas respostas às suas perguntas nos comentários e contará com um acompanhamento mais íntimo na sua transformação. Mas antes de ir, na tela deixo 2 listas com vídeos de altíssimo valor que complementam perfeitamente o que vimos hoje. Uma sobre como ativar o desejo profundo de um homem a partir da sua energia feminina. A outra sobre o sentimento exato que faz um homem ficar. Te espero no que você escolher.